quando mais de um órgão concorre para a mesma forma de competência. Então, nós temos, por exemplo, a União e o município com a mesma forma de competência. A União, o Estado e o município com a mesma forma de competência. Por exemplo, questão de taxa de iluminação pública. Quem pode impor uma taxa de iluminação pública? Tanto o município quanto o Estado. Tá? Aqui tem taxa de iluminação pública. Todos criaram, né? Agora eu estou querendo implantar a taxa de iluminação pública rural. Sério? Mas não tem poste. Eu não sei, mas eu acho que isso é constitucional. não entendi. Porque para você impor a taxa, eu não sei se vocês conhecem a legislação tributária nesse ponto. A taxa ela só pode ser cobrada se for um serviço efetivamente prestado, com habitualidade e de forma individualizada. Igual, por exemplo, a taxa do lixo. A taxa do lixo tem como você cobrar porque é um serviço habituado. Aqui também não tem taxa do lixo. Pelo menos. E tem como você individualizar, porque você recolhe de casa a casa. Agora, no âmbito rural, não tem um serviço prestado de forma efetiva. Porque a iluminação que faz até dentro da fazenda não é pública, é privada. Ele já paga um pagamento pela iluminação que não é taxa. E aí dá a representação, né? Porque você não pode cobrar duas vezes o mesmo sentido de tributo, independente se ele tem o mesmo nome ou não. Ele não pode ter a mesma base. Não sei lá. Então vamos lá, eu coloquei para vocês como exemplo o artigo 24. A União e os Estados podem legislar sobre direito tributário financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamentos, juntas comerciais, custas e serviços forenses. Gente, custas e serviços forenses é competente, mas até a competência ela tem a sua competência. O Estado iria legislar sobre serviços forenses, que é de competência do Estado. Ele não vai impor o Estado de São Paulo uma custa forense para a Justiça Federal. Ele não vai impor uma custa forense para a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque esses órgãos, hierarquicamente, não são de sua competência, não é sua jurisdição, não é verdade? Então, até dentro da delegação de competência, ou da concorrência de competência, ou qualquer outra forma de competência, nós temos que sempre observar se aquele órgão que está recebendo a competência ele tem jurisdição, ele tem o poder de ação sobre sobre a sua localidade, vamos simplificar, sobre a sua localidade. Por exemplo, Barretos tem um distrito que chama Alberto Moreira. Alberto Moreira tem lá o seu subprefeito, alguém que organiza tudo. Só que eles não têm competência para fazer nada. Ao contrário de São Paulo, a gente sabe que a Prefeitura de São Paulo tem um monte de subprefeituras. E por questão de legislação administrativa lá, que eles têm competência para arguir sobre isso, ele coloca algumas faculdades administrativas para os subprefeitos. Então, algumas questões orçamentárias dos subprefeitos podem ter, algumas operações de campo-buraco eles podem ter, algumas isenções eles podem aplicar. Vocês veem que sobre uma mesma situação, como a jurisdição dá um poder de ação, na Prefeitura de São Paulo age de um jeito e na Prefeitura de Barretos age de outro jeito. Por quê? Porque são questões administrativas, questões organizacionais. Eu também não sei por que existe distrito, é uma coisa que eu não sou muito favorável. Tinha que ser tudo cidade. Suplementar. Quando houver ausência de normas gerais, ou seja, quando a União for omissa na produção das normas gerais pelos outros entes competentes, poderão fazê-lo de competência plena. Gente, parece com outra? Sim ou não? Com outra classificação que nós já vimos? Hã? Parece com a B. Não era B que falava sobre isso também? Então vocês vão ver muito nas classificações de competência que por a Constituição não ter uma única competência, na hora que você classifica, ela é tanto, algumas classificações são muito parecidas. Por isso que a gente fala que a classificação de competência, ela não é tanto uma classificação real, ela é mais uma classificação
meramente para fins de estudos didáticos, porque a Constituição ela acaba não sendo tão delineada assim, tá? Posso passar? Mas nesse caso a diferença aí seria o quê? Nenhum. É porque tem doutrinador que chama de um jeito, outros doutrinadores chamam de outro jeito, a mesma coisa. E aí vai ser no concurso, eles chamam de B, eles chamam de D, e aí você tem que saber que os dois são o mesmo. Posso passar? É que tem gente copiando. Não? Só a observação que eu coloquei. Lembra que eu falei que é na falta de uma lei específica. Sempre que surge uma lei específica, o que acontece? Uma lei especial sempre derroga uma lei geral. É a mesma coisa. Se o estadual podia legislar porque não tinha uma lei federal, surgindo uma lei federal, automaticamente nós temos derrogada a lei estadual, porque seria a lei federal, seria mais específica do que a lei estadual. Tá? Quanto à origem, originária e delegada. O que é uma lei originária? O que é originário, gente? É que essa lei vai surgir para ser produzida na competência dela mesmo. E aí? Delegada quando a competência é de um doente, mas o ciente passou essa capacidade de produzir a norma para o doente. Quando o próprio Estado faz a sua lei, ele tem um poder originário. Quando um Estado teria o poder de fazer aquilo, mas ele prefere não fazer, e aquele que recebeu, então vai ser uma origem delegada. Então, a origem, toda vez que a gente fala de origem, a gente pensa em fonte de nascimento de uma competência. Qual seria a fonte dessa competência? A fonte é naturalmente deste órgão ou veio transferida? Toda vez que falar órgão é Estado, tá, gente? A fonte é naturalmente deste órgão ou ela veio transferida de outro órgão? Se ela for naturalmente daquele órgão, é originária. Se ela veio transferida de outro órgão, é de origem delegada. Então, foi assim, né? Forma enumerada, reservada e residual. Todo mundo lembra os três? Gente, decora isso daqui. Isso, de fato, vocês podem decorar. Quanto ao conteúdo, é todas as abordagens que nós temos dentro da Constituição. Quanto à origem, é quanto à fonte. E quanto à extensão, é o que cada órgão pode fazer dentro da sua competência, até onde ele pode ir, sobre qual matéria ele pode arguir. Nós temos exclusiva, privativa, comum, concorrente e suplementar. Competências dos entes. Competência da União Federal. Quem lê o artigo 1º para mim? Ninguém está com ponto. Eu estou na de bem. Isso. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1º, a soberania; segundo, a cidadania; terceiro, a dignidade da pessoa humana; quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; quinto, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Gente, agora nós vamos começar a ver competência isolada. A gente sabe que a Constituição, nesses primeiros artigos, ele tem que ser um rol taxativo, porque ele está falando sobre todos os princípios e o que rege cada um dos princípios. No artigo 1º, os doutrinadores já colocam qual crítica? A gente está falando sobre o Pacto Federativo e quais órgãos faz parte do Pacto Federativo. Aí você leu estados, membros e município. Não foi? Onde que ficou a União?
Fala República Federativa do Brasil, faz parte dos estados, Municípios e Distrito Federal. E cadê a União? É tudo. Mas falou União? Assim, é a República Federativa em si. Não, a República é a formação do Brasil. Aí depois ele fala do Brasil como um estado, e aí depois ele está falando quem são os estados que fazem parte do estado, de quem forma o pacto federativo, quais são as esferas, os entes. Aí ele falou dos estados membros, dos municípios, do Distrito Federal, e esqueceu de falar da União. Não, ela falou assim, é a República Federativa formada pela União Absoluta dos Estados e Municípios e Distrito Federal. E não falou da União. Eu acho que quando eles quiseram redigir o artigo, que eles quiseram falar da união dissolúvel, ou seja, que nenhum estado pode sair do Brasil, eles confundiram com a União Federal. Então ficou uma omissão nisso daí. Tá? E como é que tá escrito? Cuidado com pegar de concurso. Olha esse cara se me dando dor de cabeça. Agora você leu 18, já que você pegou pra mim. Ah, tá. Artigo 18? Isso. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Agora incluiu a União. Vocês viram que como é contraditório? Lembra que uma das críticas que nós estávamos fazendo ontem de manhã, na parte de hermenêutica jurídica, era justamente isso? A hermenêutica constitucional, que nós não podemos nunca fazer uma leitura isolada dos artigos da Constituição Federal. Porque nós temos muitas falhas de redação. Ou seja, neste artigo nós já conseguimos deixar claro que há no Pacto Federativo a participação da União. E o que ele quis dizer com todos são autônomos? Já que todos não têm autonomia igual em termos de competência para legislar sobre tudo, para executar tudo, julgar tudo. Todos têm pelo menos um grau de competência exclusiva. Todos têm um grau de competência exclusiva? Sim, alguma coisa só é aquele estado. Será que é isso? O que vocês veem como autonomia? O que é ser autônomo, gente? Por conta própria? A intenção do autônomo era que era para cada ente federativo ter como fazer a sua autogestão. Por isso que criou-se tributos nas 3 esferas de governo, para dar como o município sobreviver sem dinheiro da União. Isso na prática acontece. Eu estou vendo um monte de município devendo, um monte de governo estadual devendo, e devem todos para a União. Mas isso não é um problema de tributação, que aí eles querem criar um novo tributo, né? Ou melhor, reaver o antigo tributo. Isso é um problema de má gerência. Tá? Então, é um outro. Você não acha que tem má gerência? Você acha que não tem má gerência? O quê? Não tem gerenciamento efetivo dos estados e municípios? Eu acho que sim, Porcamente. Eu acho que não tem gerência, não. Eu acho que se escapa muito dinheiro público, porque a tributação nossa não é uma tributação baixa. É uma tributação até satisfatória. Se você vê o que o município recebe de tributo, é muito grande. Só que acaba tendo desvios da norma pública. Então, de fato, a autonomia foi respeitada no modelo de criação dos estados. Só que ela acaba não acontecendo por gerenciamento de máquina pública. E aí vocês acham então que essa necessidade de tomar dinheiro público de outro órgão, nós estaremos tendo uma interferência do artigo 18? Porque, gente, se o Estado do Rio de Janeiro decretou falência, não decretou? Só que em Brasília nós estamos em situação de ajuste fiscal. Imagina se Brasília falasse assim, olha, não tem como eu perdoar a sua dívida. Que era o que estava acontecendo até então, porque os estados entraram na justiça para tentar de uma forma coercitiva conseguir um alargamento, uma diminuição do valor da dívida. Não foi o que estava acontecendo?
praticamente nós já tínhamos 18 estados lá no STF pedindo uma revisão dos contratos com os empréstimos públicos junto à União Federal. E aí, o que ia acontecer? Seria o cofre do dinheiro sendo prejudicado, né? Você acha que cofre da União? Não, mas eles não iam conseguir. Isso, assim, se você olhar os processos, eles não iam conseguir. Tanto é que, para não criar um colapso, o que o STF fez? Não julgou. Ele sobrestou o processo e falou assim: vocês que se resolvam, o STF vai passar um acordo. É normal a juiz fazer isso? No momento de julgar, o trem é tão complicado que ele vai dar uma sentença que vai ferrar 18 estados brasileiros, ao invés de sentenciar, ele sobrestou e falou assim: ó, acho melhor vocês fazerem acordo. Se um juiz, gente, chamar você e falar assim: acho melhor você fazer acordo, você pensa em você, se você acha que está ganhando, e com certeza está perdendo. E aí? Por quê? Tem como um Estado conseguir automaticamente uma outra fonte de renda? Não tem como. E mesmo para criar esse tributo, para a criação de tributo, a competência é exclusiva da União. E aí a gente tem aquele prazo, acho que não pode ser no mesmo ano, ainda tem que ser respeitado em 90 dias, é um saco para criar um tributo. Qual seria a solução? Um acordo. Empréstimo. Para que banco? O banco é da União que faz. E ele está devendo. Quem deve tem crédito. Está devendo. Ele não tem mais crédito. Teria uma solução? Os estados não podem ter questão de bancos privados. Não pode. Não pode. Porque só pode ter negociação via órgãos internacionais a União. Não tem essa reserva? Tem essa reserva lá na Constituição que nós vimos ontem. Já está devendo para a União, não pode pegar de outro e não tem mais crédito para a União. Qual que é a solução? O que o Rio CDC está falando é de um acordo. E por que a União não fez um acordo? Porque ela podia ter endurecido e falado: não precisamos, não tem como precisar. Mas porque nesse caso era um caso também sem saída pela União, que aparentemente parece que está tudo bem. Senão ia ferir a organização. Organização? A questão da autonomia é quebrar. E aí? Por que vocês acham que a União também cedeu? Porque, gente, perdoar a dívida de 18 estados por um ano é um baque no cofre público. Eles vão ficar um ano sem pagar nada. E aí o governador do estado de Minas faz responsabilidade fiscal. Mas tudo bem. Eles vão ficar um ano sem pagar nada para a unidade. Acho que é para tentar criar estabilidade, né? Para dar estabilidade? Mas e o caos durante esse ano? A questão é que se você pôr na balança e favorecer o Estado não pagar a dívida, a União está desfavorecida. E tentar um equilíbrio é um negócio meio difícil, né? Com 18 estados. Mas e aí? A União diretamente, ela tem pessoas ligadas a ela? Ela tem munícipes, essas coisas? Diretamente? Não, é tudo indiretamente. Imagina o caos público que ia virar se de repente a falência vai para frente e não pagasse mais nada. Não ia ter professor mais dando aula, não ia ter policial mais trabalhando. Porque para que eu vou trabalhar num lugar que não está me pagando? Verdade? Então nós íamos ter um risco maior. E qual era o risco maior? O risco de segurança pública. E aí toda vez que nós temos um ferimento no princípio maior, que é da soberania nacional, da manutenção do pacto federativo, a União tem que recuar. Foi aonde ela teve que recuar. Por quê? A autonomia, ela é uma autonomia cerceada. Você é autônomo desde que você não influencie nesta divisão. Se você influenciar nessa divisão, nós podemos inclusive fazer uma intervenção. Você já viu algum município sofrer intervenção? Tem na história. Sofrer intervenção. Mas como é feita essa intervenção?
Geralmente o judiciário, quando há algum problema, ele pode fazer uma petição no judiciário pela legislação, nas legislações, faz uma petição no judiciário pedindo a questão de revisão de contas públicas, essas coisas do gênero, e aí faz uma retirada dos poderes administrativos daquele município. É meio que assim, fica o prefeito, mas não em todo lugar. Ele faz uma fiscalização de contas. Todos os atos que você tem que fazer, ele vai fazer primeiro uma fiscalização de contas daqueles atos que você pode fazer. Então é um mais vigiado, uma verificação.